Olá, amigos que acompanham a programação da TV8 e seguem diariamente o nosso editorial do 8 News. Em cumprimento e respeito às determinações da Prefeitura e também do Governo do Estado de São Paulo, como parte do Plano SP, que é numa estratégia aí para retomar com segurança a economia do Estado durante a pandemia do coronavírus e principalmente no combate à disseminação da doença, estamos nesta semana seguindo a orientação de permanecer em casa. A nossa equipe operacional de produção e jornalismo, assim como milhares de paulistanos, estão aí cumprindo à risca as determinações. Portanto, excepcionalmente nesta semana, teremos uma edição diferente, mas não deixaremos de levar até você, amigo telespectador, os principais fatos e notícias que movimentaram o Brasil e o mundo. A informação não para no 8 News. A partir de agora, você irá acompanhar no 8 News Expresso as reportagens com o noticiário do dia de hoje. Agradecemos profundamente a sua compreensão e também, claro, o carinho de sempre da sua audiência, pois juntos nós vamos vencer mais essa batalha. Estamos fazendo a nossa parte, então faça a sua também. Fiquem agora com os principais fatos que movimentaram o Brasil e o mundo no dia de hoje. Na tela do 8 News, roda! O Ministério da Saúde divulgou no fim da tarde desta quinta-feira que em 24 horas foram registrados 3.769 óbitos por causa da Covid-19. É o terceiro dia seguido com totais acima de 3.700 casos. Agora, o número de óbitos subiu para 325.284 desde o começo da pandemia. O número de pessoas infectadas no total soma 12.839.844. Em 24 horas foram confirmados 91.097 novos diagnósticos. O número de pessoas recuperadas foi para 11.239.099. Os enterros em São Paulo precisam ser realizados à noite para dar conta da demanda provocada pela pandemia de Covid-19. Os horários precisaram ser estendidos, mas a imprensa noticiou na segunda-feira que o cemitério Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, um dos maiores da cidade, já não tinha mais covas. O estado de São Paulo é o mais afetado pela pandemia de coronavírus, que passa pelo pior momento no Brasil. De acordo com dados do governo, o estado encerrou março com um recorde de mortes e casos por Covid-19. Entre os dias 1º e 31, foram 15.159 novas mortes e mais de 428 mil casos. Os dados no mês de março são superiores aos registrados no pico da primeira onda. Em julho de 2020, foram 8.234 óbitos e 260 mil casos, um aumento de 84% e 64%, respectivamente. Março também foi marcado pelo crescimento das internações. Na quarta-feira eram mais de 31 mil internados, sendo quase 13 mil pacientes em leitos de terapia intensiva. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 89,9% no estado e de 88,5% na Grande São Paulo. Os números mostram uma pequena queda, já que nos últimos dias as taxas estavam acima de 91%. A fase emergencial do Plano São Paulo está vigente até o dia 11 de abril, com a manutenção de restrições mais rígidas em uma tentativa de conter a disseminação do vírus. O Hospital das Clínicas, repito, o maior complexo hospitalar de toda a América Latina, está ampliando o número de leitos para o atendimento a casos de Covid-19. Serão abertas mais 58 vagas de UTI e 75 de enfermaria. Com isso, o Hospital das Clínicas chega a 628 leitos exclusivos para o atendimento
de casos graves de Covid. A contratação das equipes que vão trabalhar nesses novos leitos foi financiada integralmente com doação privada, R$ 5.400.000 de um funding, de um financiamento a fundo perdido por empresas privadas que estão contribuindo nesta iniciativa. São elas o Banco BTG Pactual, a Eurofarma, o Grupo Cosan e o Instituto EDP, da IDP Energia. A Anvisa aprovou a autorização temporária para uso em caráter emergencial da vacina da Janssen. Seguindo a recomendação da área técnica da Anvisa, a maioria dos diretores votou pela permissão de uso com base em uma avaliação de que os benefícios da vacina superam os riscos trazidos por ela. A Janssen é uma unidade da Johnson & Johnson. Conforme a área técnica, o imunizante pode ser aplicado em pessoas com mais de 18 anos com ou sem comorbidades. A eficácia geral demonstrada pela farmacêutica no processo de submissão foi de 66,9%. Quando considerados casos graves, a eficácia comprovada foi de 76,7% após 14 dias e 85,4% depois de 28 dias. Diferentemente das vacinas de outros fabricantes, a da Janssen tem eficácia com apenas uma dose. Esta foi a 5ª vacina aprovada pela Anvisa, entre aquelas que obtiveram registro e as permitidas em caráter emergencial. Uma boa notícia em meio aos temores de que os imunizantes contra a Covid-19 percam força perante as novas variantes do coronavírus. De acordo com ensaios clínicos publicados nesta quinta-feira, a vacina Pfizer-BioNTech conserva uma eficácia muito alta contra a cepa sul-africana da doença. Não foram observados casos de Covid-19 na África do Sul em pessoas vacinadas durante o ensaio de fase 3, que rastreou os participantes até 6 meses após a segunda dose. Um comunicado conjunto das duas empresas explicou que 800 famílias foram recrutadas e 9 casos de infecção foram detectados, mas todos entre quem recebeu placebo. Por isso, o estudo mostra uma eficácia de 100% da vacina. Esses são os primeiros resultados clínicos que comprovam que o imunizante pode proteger efetivamente contra as variantes atualmente em circulação. A Pfizer e a BioNTech disseram em janeiro, a partir de testes in vitro, que embora fosse inferior à resposta observada contra a cepa comum do vírus, a alta eficácia da vacina não parecia afetada contra a variante sul-africana. A Organização Mundial da Saúde criticou a lentidão da vacinação contra a Covid-19 na Europa, que foi considerada inaceitável pela entidade. Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, a OMS afirmou que a lentidão na imunização prolonga a pandemia e ressaltou que o número de novos casos na Europa avançou com força nas últimas semanas. Citado no comunicado, Hans Klug, diretor continental da entidade, afirmou que é preciso acelerar o processo, reforçar a produção e reduzir os obstáculos à administração das vacinas. Ele também alertou que a situação da região é a mais preocupante em vários meses. Na zona Europa da OMS, que inclui cerca de 50 países, entre eles a Rússia e vários estados da Ásia Central, o número de mortes por Covid-19 passou de 24 mil na semana passada. O número de novos casos semanais chegou a 1.600.000, apesar de ter se mantido abaixo de 1 milhão nas últimas 5 semanas. O Brasil vai ficando cada vez mais isolado. A Bolívia ordenou o fechamento preventivo da fronteira a partir desta sexta-feira por uma semana. O presidente Luiz Arce explicou em mensagem no Twitter que a decisão foi tomada para proteger a população diante da eventual circulação de uma nova variante da Covid-19. Ele acrescentou que nos municípios fronteiriços, onde for verificada a circulação de variantes do Brasil, será feito o encapsulamento ou quarentena. Os controles nestas áreas não têm tempo determinado. O presidente destacou também que pode ordenar confinamentos temporários em outras partes do país, de acordo com a evolução epidemiológica. A fronteira com o Brasil tem 3.400 quilômetros de florestas e rios. O governo boliviano ainda não comunicou quais medidas específicas serão aplicadas para as viagens aéreas. Até agora, cada pessoa que entra no país deve apresentar um resultado negativo para a doença.
La Paz ordenou no início da semana a aceleração da campanha de vacinação em cidades na fronteira com o Brasil, por temor de que uma nova variante da doença possa estar circulando. A Bolívia, com 11,5 milhões de habitantes, acumula 272.411 casos e 12.257 mortes. O presidente francês Emmanuel Macron divulgou nesta quarta-feira que vai estender a todo o país as medidas para conter a Covid-19, já vigentes em 19 departamentos. As regras começam a valer no próximo sábado e devem durar 4 semanas. Entre as medidas está o fechamento de comércios não essenciais e a proibição de deslocamento por mais de 10 quilômetros. Escolas até o ensino médio vão fechar na próxima segunda-feira, no mínimo por 3 semanas. A França luta para tentar conter a terceira onda da pandemia que colocou os serviços de saúde, principalmente os de emergência, no limite de sua capacidade. O governo vai aumentar o número de leitos de terapia intensiva para 10.000 unidades, no lugar dos 7.655 utilizados hoje. Ao mesmo tempo, o governo quer começar a vacinar os maiores de 60 anos a partir de 16 de abril e os maiores de 50 anos a partir de 15 de maio. Macron, em baixa nas pesquisas e que enfrenta eleições presidenciais no próximo ano, admitiu ter cometido erros na gestão da crise. Preciso estar vivendo isso aqui. Tem sido muito mais remédio para mim do que porque eu estou fazendo o que eu amo. Eu estou vivendo o que eu gosto de viver e eu estou dando tudo que eu tenho. Eu recebo sempre muito mais, assim. E não é joguinho de palavra, não, e não é coisa de fé, de se dar muito, não é nada disso. É a real, é o que eu sinto. O que começou como uma viagem para aproveitar o carnaval com a família no Brasil se tornou uma luta diária e incansável contra a Covid-19. A médica Marise Gomes deixou para trás a vida em Nova York para passar a pandemia trabalhando no país, em meio a muitas vidas salvas, mas com outras perdidas no caminho. A última vez que vim visitar minha família, em fevereiro, março do ano passado, a pandemia já dava os sinais importantes, principalmente nos Estados Unidos, na Europa. Aqui ainda não, só estava começando. E eu acabei resolvendo ficar, por ter a experiência de estar aqui do lado dos brasileiros, como brasileira. Achei que pudesse ser mais útil aqui no país. Marise trabalha agora em um hospital de campanha de Santo André, na região metropolitana de São Paulo. No que era antes uma quadra de basquete, ela e os companheiros da linha de frente atendem dezenas de doentes com a Covid-19. A explosão da pandemia no Brasil foi uma surpresa para a médica, que se radicou nos Estados Unidos há 15 anos. A doença alterou a vida profissional de Marise, mas também afetou a pessoal. 2 tios morreram enquanto ela trabalhava em tempo integral para atender uma demanda que não parava de crescer. Esse cansaço eu não tive nunca. É um cansaço de não ver perspectiva próxima, nem de comportamento da sociedade minha, e nem de perspectiva país mesmo. Imunização, controle dessa forma. Agora vacinada, Marise respira um pouco aliviada por poder estar mais próxima da família. Mas a tranquilidade é relativa e a médica se emociona ao lembrar da irmã. A profissional de saúde de 47 anos se suicidou em novembro, vencida por uma depressão que ganhou força com a emergência sanitária. Ela lamenta também a falta de comprometimento dos brasileiros com a pandemia. O uso de máscaras não é exigido por lei, a vacinação caminha devagar e as festas clandestinas são recorrentes.
A doutora Marise diz esperar voltar em breve para a cidade em que construiu a vida nos Estados Unidos. Enquanto esse dia não chega, ela faz parte do grupo de pessoas que dão tudo o que tem para salvar vidas por aqui e minimizar a tragédia diária da Covid-19. A estimativa é que mais de 40 milhões de famílias sejam beneficiadas com as novas rodadas de pagamento do auxílio emergencial. Um valor de 44 bilhões se virá para 4 parcelas no ano de 2021, que será direcionado exatamente para esse brasileiro vulnerável, para as pessoas que estão passando muita dificuldade. O pagamento da primeira parcela começa em 6 de abril para os nascidos em janeiro e segue de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, até chegar aos nascidos no mês de dezembro, que vão receber o auxílio emergencial no dia 30 de abril. O saque em dinheiro também será de acordo com o mês de nascimento. Quem faz aniversário em janeiro poderá sacar no dia 4 de maio e os nascidos em dezembro vão poder sacar o benefício em 4 de junho. O beneficiário precisa já ter sido considerado elegível até dezembro do ano passado, pois não haverá uma nova fase de inscrições. Qual é a nossa expectativa? Que mais da metade das pessoas já realize o gasto, pagamento de contas, digitalmente. Isto é um legado do governo do presidente Bolsonaro, porque esta população está bancarizada e teve uma inserção digital. O valor do auxílio a ser pago depende do perfil do beneficiário. O valor médio ficará em 4 parcelas de R$ 250. Mulheres que cuidam sozinhas dos filhos recebem um pouco mais, R$ 375. Quem mora só tem direito a R$ 150. Já quem recebe o Bolsa Família vai ter o benefício com maior valor, seja o Bolsa ou o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço, mas é o que a nação pode dispensar à sua população. E atenção, não pode mais cobrar dívida por telefone. Entrou em vigor a nova lei do telemarketing. Publicada no último dia 9 de março, a lei de autoria do deputado estadual Jorge Caruso, lei estadual, determina que nenhuma cobrança pode ser feita por telefone, SMS, WhatsApp ou qualquer outro aplicativo. A cobrança passou a ser considerada também telemarketing. Agora não é só publicidade, cobrança também. Lei estadual do Estado de São Paulo. Consumidor, entre no site Procon SP, acesse o ícone Não Me Ligue e cadastre até 5 linhas telefônicas. Aguarde 30 dias e, se alguém ligar, faça a sua reclamação. Agora, cobrança passou a ser considerada também telemarketing. Lei polêmica, mas está em vigor e o Procon vai cumprir. Com o fechamento das escolas por causa da pandemia, o Ministério da Educação tem lançado vários recursos pedagógicos para professores e estudantes trabalharem o processo de alfabetização online. Um deles é o curso de formação continuada, que tem mais de 345 mil inscritos na plataforma. São quase 5 milhões de acessos a esse curso. Isso significa que existia no Brasil uma demanda reprimida. Os professores querem acessar conteúdos de cunho prático. Outra ferramenta tecnológica é o Grafogame, voltado para crianças no ensino da leitura e da escrita. É um aplicativo que foi adaptado para o português e está disponível de graça na Apple Store, no Google Store e na versão para computador. O pequeno Lucas, de 6 anos, usa a ferramenta. Ele é estudante de uma escola pública e o Grafogame tem estimulado o menino a ter uma rotina de estudos em casa. O acento de vovó agudo é bem diferente do acento do vovô porque é circunflexo. Ele passou o primeiro ano dele em casa e eu é que tive que fazer essa intermediação do processo de aprendizagem dele, da leitura, do início da escrita, que hoje ele escreve em letras de forma, né? E o aplicativo tem nos auxiliado nesse processo.
Trata-se de uma ferramenta tecnológica que não substitui a instrução dada pelos professores em sala de aula. O programa Brasil na Escola conta com 3 eixos. Apoio técnico e financeiro às escolas com R$200 milhões a cada 2 anos para atender cerca de 1 milhão de estudantes de 5 mil escolas do ensino fundamental. No segundo eixo está a valorização de boas práticas, com R$50 milhões, também a cada 2 anos, destinados a 10 mil escolas. E, por último, a inovação. Além de cursos de formação, seminários e fóruns, este eixo prevê a seleção, em princípio, de 54 escolas para o apoio de projetos inovadores. Cada uma dessas escolas deve receber até R$100 mil por ano durante 5 anos. Cada eixo do programa vai atender a um tipo de escola. No apoio técnico e financeiro, vão ter prioridade instituições com baixa pontuação no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e que tenham pelo menos 70% dos alunos beneficiários do Bolsa Família. No eixo de valorização de boas práticas, vão entrar escolas cujos alunos tenham boas notas no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Já o eixo de inovação vai premiar iniciativas inovadoras que aumentem a aprendizagem e a permanência do aluno na escola. Cumprimos, assim, nosso papel de coordenar políticas nacionais e apontar diretrizes sem interferir na autonomia das redes e unidades escolares. Boa noite, Gil. Boa noite aos telespectadores da TV8 e da Connect TV. Hoje é sexta-feira, 2 de abril, feriado nacional, sexta-feira santa. E nós começamos mais uma edição do Resumo da Semana Região Oeste. Um ladrão foi morto após troca de tiros com a polícia na Avenida dos Autonomistas, em Osasco, na noite do último domingo. A repórter Érica Carvalho traz as informações. Um ladrão foi morto após troca de tiros com a polícia na noite de domingo, na Avenida dos Autonomistas, próximo ao terminal de ônibus da Vila Iara, em Osasco. Tudo começou quando 2 homens tentaram assaltar uma farmácia e, quando saíram do estabelecimento, abordaram uma família que estava parada no farol em um Jeep Compass. No veículo estava o casal, a filha de 15 anos e um bebê de 9 meses. No momento da abordagem, o pai desceu do carro e pediu para retirar os filhos. Os ladrões permitiram e depois entraram no veículo, mas não conseguiram dar partida. Nesse momento, viaturas da PM que passavam pelo local perceberam a ação criminosa e iniciaram a abordagem. Houve troca de tiros. Um dos criminosos, que era menor de idade, foi baleado e encaminhado ao Hospital Municipal Antônio Giglio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro bandido foi preso. Érica Carvalho para a Diário da Região e Connect TV. Em meio à superlotação dos hospitais, um drama a mais no regional de Osasco. A unidade ficou sem energia durante a tarde da última terça-feira, com 53 pacientes de Covid internados na UTI e outros 49 na enfermaria. No entanto, o atendimento aos pacientes não foi interrompido porque a unidade utilizou geradores. De acordo com reportagem da TV Globo, uma funcionária que preferiu não se identificar disse que o apagão foi longo e que na sala de cirurgia eles tiveram que usar lanternas de celulares para finalizar o procedimento. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a queda de energia. Disse que foi uma falha na rede elétrica, mas alegou que foi pontual e que os geradores foram acionados, não havendo necessidade de acionar manualmente qualquer equipamento. A Secretaria de Saúde afirmou ainda que a saúde dos pacientes não foi comprometida. Já a Enel alega que o problema foi causado por defeitos nas instalações do hospital. O prefeito Rogério Lins anunciou na noite da quarta-feira que a prefeitura passará a multar empresas de linhas municipais que reduzirem a frota enquanto durar a pandemia causada pelo coronavírus. O objetivo é evitar ônibus lotado. De acordo com a prefeitura, a multa será diária. O valor será revertido em cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social e para a compra de insumos de combate à Covid
avisou o prefeito. Na cidade, o transporte coletivo é realizado pelas empresas Viação Osasco e Autoviação Urubupungá. Lins também pediu para que usuários denunciem irregularidades. Para isso, basta entrar em contato com a central da prefeitura no número 156. Vamos falar agora de política. O ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis César, do PSDB, é cotado para disputar o governo do estado de São Paulo nas eleições de 2022. Segundo uma pesquisa encomendada pelo Grupo Gazeta de São Paulo e realizada pelo Gov/Net e Opinião e Pesquisa, entre os dias 17 e 23 de março, em 168 municípios do estado de São Paulo, Elvis César aparece em 3 possíveis cenários na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Os nomes dos possíveis adversários de Elvis não foram divulgados. Elvis comentou sobre a pesquisa e disse se sentir bastante feliz por ser apontado como um possível candidato em 22. Sobre a possibilidade de permanecer no Ninho Tucano, Elvis César diz que já recebeu convites de outras legendas, mas está à disposição do PSDB. Elvis foi prefeito de Santana de Parnaíba por 7 anos e realizou diversas obras e conquistas durante o seu mandato. O trabalho rendeu a eleição do seu sucessor, Marcos Tonho, também do PSDB, no ano passado. Neste ano, o ex-prefeito tem realizado um trabalho de mentorias por diversas cidades do estado. O objetivo é mostrar como atingir metas e planejar o crescimento de um município com métodos já testados e aprovados por diversos gestores públicos. Nós vamos conhecer agora, na reportagem do Diário da Região e da Connect TV, o primeiro ponto de apoio para entregadores por aplicativo. O espaço é um projeto piloto do iFood que conta com apoio da Prefeitura e pode ser adotado em outros locais da cidade. Uma parceria da administração pública com o iFood criou no estacionamento da Prefeitura de Osasco o primeiro ponto de apoio para entregadores. Uma estrutura que conta com banheiros, micro-ondas, tomadas para carregamento celular e local com cobertura e bancos. O anúncio do novo equipamento foi feito pelo prefeito Rogério Lins na tarde da última segunda-feira. Em publicação nas redes sociais, ele disse que esses guerreiros que não pararam durante a pandemia agora têm um espaço de apoio para a realização de seu trabalho. Então, o Osasco está precisando disso, porque a gente não tinha nada. A gente tinha que comer comida gelada na rua, não podia usar o banheiro, alguns lugares deixavam para entrar e era mó sufoco. Depois que montou essa base aqui, nossa, só alegria agora. Era um pouco dificultoso, né? Porque aqui mesmo nesse ponto a polícia ficava barrando a gente devido à aglomeração, falava que era estacionamento. Após o prefeito liberado e a vereadora Ana Paula Rossi, ficou muito melhor para a gente trabalhar, entendeu? Ainda mais numa pandemia dessa. Antes a gente era meio complicado, a gente não tinha lugar para usar o banheiro, não tinha tomada para carregar o celular. Que nem quando chovia a gente tinha que ficar embaixo daquele estacionamento ali. Aí era meio constrangedor, né? Porque às vezes as pessoas iam abrir o portão ali para guardar os carros. Muitas das pessoas até achavam que estranho, né? Ficava com medo, muita gente ali. Aí a gente tinha que vir pra chuva, não tinha lugar para esquentar marmita, entendeu? Muitas das vezes a gente passava aí, pegava uma jornada de 8 horas na rua, a gente ficava 8 horas sem comer nada. Aí hoje a gente já pode trazer uma marmita, esquentar aí para almoçar. Quem também comemorou a instalação do ponto de apoio foi a vereadora Ana Paula Rossi, que em setembro do ano passado fez uma indicação ao Poder Executivo para a implantação de um espaço que pudesse abrigar os motociclistas entregadores de fast food, que pela falta de um espaço como este, se agrupavam em praças, estacionamentos, ruas e calçadas próximas aos restaurantes. Fui procurada por alguns entregadores falando dessa dificuldade que eles tinham para carregar celular, que é um instrumento de trabalho, para poder também utilizar o banheiro, esquentar sua marmita, pegar uma aguinha gelada e aí também um lugar para se abrigar da chuva, do frio, do sol. E aí surgiu a ideia e imediatamente o prefeito na hora já falou, ele falou, nossa, maravilha, e eu estou muito feliz que isso saiu do papel. Agradecer a parceria do iFood, porque foi uma parceria com o iFood, e que eles possam desenvolver o trabalho da melhor forma e que em breve a gente ultrapasse esse momento tão difícil. Este espaço é um projeto piloto do iFood que conta com o apoio da Prefeitura e pode ser adotado em outros locais da cidade. Érica Carvalho para o Diário da Região e Connect TV. Na última quinta, a Secretaria de Saúde de Cotia recebeu mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan. Com isso, a cidade vai antecipar o início da imunização de idosos com idade a partir de 68 anos para segunda-feira, dia 5. A vacinação deste público estava prevista para começar no dia 9. O agendamento já está aberto pelo endereço cotia.sp.gov.br/agendamento-cotia. Com as doses
como as doses são limitadas, o agendamento será suspenso assim que as quantidades se esgotarem. No dia da vacinação, é preciso levar documento oficial com foto, CPF e o comprovante do agendamento. A vacinação acontecerá no Polo de Cotia com o sistema drive-thru e pedestre, das 8 ao meio-dia. Centenas de idosos com mais de 69 anos foram vacinados na campanha de imunização contra o coronavírus na cidade de Taboão da Serra. Confira alguns momentos e os conselhos dos taboanenses vacinados. Para mim tá bom, tá ótimo, melhor ainda. Ficar em casa. É só o governo pegar esses jovens que estão nas baladas e levar para fazer serviço comunitário nos hospitais. Que daí eles iam ver o problema que nós temos. Ficar feliz, né? Agradecer a Deus, né? Que primeiramente agradecer a Deus. Que eu tive a sorte de estar me vacinando, né? E isso. O que eu podia falar para eles é assim, que não faça festa, se cuide, principalmente quem tem idosos em casa. Cuide dos seus avós, dos seus pais, das suas mães. E não faça festa. Tem muito tempo para frente, para quando passar essa quinzena, fazer festa, né? É isso que eu desejo para todo jovem. Por conta do fechamento das escolas em decorrência da antecipação dos feriados, os estudantes da rede municipal de Barueri receberão os ovos de Páscoa a partir da próxima segunda-feira, dia 5. De acordo com o secretário da Educação, Celso Furlan, a intenção é proporcionar uma Páscoa mais doce e alegre para os alunos. A reportagem é do Renato Bueno. Para a segurança de todos, as escolas estão organizando logísticas de segurança para a organização de filas, respeitando o distanciamento. Para diminuir a movimentação na hora da entrega, as escolas divulgarão aos pais a data e a hora para a retirada do chocolate. Os avisos acontecerão pelos grupos de WhatsApp das escolas, cartazes nos portões e por aqui nas redes sociais. No total serão entregues 75 mil ovos de Páscoa, inclusive para alunos com intolerância à lactose ou açúcar. Os ovos chegarão à sua escola no dia 5, na segunda-feira. Assim que os ovos chegarem, vocês já podem fazer a distribuição, tá bom? Não foi possível entregar hoje, dia 31, nem quinta e nem sexta, devido à falta de segurança. Vai que o pessoal invada a escola e roube os ovos das nossas crianças. Então, na segunda-feira, pode começar a entregar. Vai chegar os ovos até 5 horas da tarde, estarão todas as suas escolas. Na terça-feira, pode continuar entregando. Um abraço e uma boa Páscoa. Um dos maiores espetáculos do Brasil, o Drama da Paixão, ganhará versão especial e será transmitido online através das redes sociais da Prefeitura de Santana de Parnaíba e também pela Connect TV nesta sexta-feira, a partir das 8 da noite, com reprise amanhã no mesmo horário. Fica aqui o nosso convite, você não pode perder esse show de fé e esperança. E nós encerramos aqui mais uma edição do Resumo da Semana. Essas e outras notícias você pode encontrar no Web Diário, o portal de notícias do Diário da Região. Tenham todos um ótimo feriado e até mais. O objetivo é fiscalizar abuso no preço do gás de cozinha, porque a Agência Nacional do Petróleo recomenda como média R$ 75,00 o botijão e no máximo 88. Então nós vamos pegar pelo máximo. Quem estiver vendendo acima do máximo vai ser autuado por prática abusiva. Isso não é controle de preços, isso é fiscalização de práticas abusivas. Se não fosse essa atuação do PROCON, os preços teriam explodido completamente, sejam alimentos, seja o botijão de gás. Então o PROCON tem que estar na rua. Com um computador ou celular, dá para trabalhar, estudar, se divertir e acessar uma série de serviços digitais. Um hábito cada vez mais comum, segundo a pesquisa feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. 86% declararam que estão adaptados ao mundo digital.
87% disseram que têm acesso à internet com Wi-Fi em casa e 95% a partir do celular. Entre os brasileiros ouvidos na pesquisa, 46% destacam que usar a internet para algum serviço público economiza tempo e 29% elogiam o fato de não terem que ir até a repartição pública. Ficamos muito surpreendidos positivamente sobre como os brasileiros estão preparados. Estão muito conectados e muito engajados com o consumo de produtos e serviços digitais, tanto públicos quanto privados. 55% dos brasileiros estão satisfeitos com os serviços públicos digitais da União. Já 90% conhecem o portal gov.br, que reúne acesso a serviços como o de declaração de imposto de renda, conseguir a carteira de trabalho ou solicitar o seguro-desemprego. É o caso do Moisés. Tudo que a gente precisar, a gente pode fazer pelo aplicativo, né? Não precisa se locomover. Eu, no meu caso, como eu sou cadeirante, então isso me facilita muito. Segundo o Ministério da Economia, desde janeiro de 2019, 1.255 serviços do governo federal foram transformados em digitais. A economia com a digitalização desses serviços supera 2 bilhões de reais por ano. Estamos trabalhando muito, todos os dias, para promover a transformação digital e colocar o governo na palma da mão dos brasileiros. O governador João Dória e a presidente do Conselho do Fundo Social, Bia Dória, acompanharam a entrega de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social da região de Parelheiros, extremo sul da capital. Qual é o nosso objetivo aqui, Manezinho? É dar continuidade a uma campanha do Alimento Solidário, para destinar a cesta do Alimento Solidário aos que precisam. E essa é uma comunidade que precisa de apoio. Muitas pessoas aqui perderam seus empregos, outras perderam a sua renda e vivem uma situação difícil. A entrega de cestas faz parte do programa Alimento Solidário, que garante desde o início da pandemia a alimentação de qualidade para famílias em situação de extrema pobreza. Um pacote de arroz na minha casa está durando 2 dias, né? Porque tá todo mundo em casa, não está estudando. Tem dia que eu não tenho nem o dinheiro do pão, porque eu não estou saindo para vender doce, né? Essa pandemia ficou tudo pior, porque o pai dos meus meninos mesmo não está pagando pensão de vida, ele não está recebendo. A firma não está pagando ele direito, então dificultou bastante. O principal marco da cultura brasileira aconteceu em São Paulo e fará 100 anos em fevereiro de 2022. A Semana de Arte Moderna marcou o início do modernismo, o movimento que revolucionou a nossa cultura e o próprio país. Quando se criou uma arte essencialmente brasileira, em sintonia com as transformações profundas que o Brasil vivia. Quando os artistas brasileiros começaram a realizar o Brasil, como disse Mário de Andrade. Para celebrar este marco e seu legado, o governo de São Paulo vai fazer mais de 100 eventos culturais entre julho de 2021 e dezembro de 2022. Exposições, espetáculos de dança e teatro, concertos, seminários e muito mais. Será uma intensa programação presencial e online para celebrar a Semana de 22 e estimular a reflexão sobre o modernismo e a cultura brasileira hoje. Além disso, haverá uma agenda online chamada Tarsila, com todos os eventos programados, e uma ação de fomento para apoiar projetos de artistas e produtores independentes relacionados ao tema.
São Paulo fez a Semana de 22 e agora vai fazer uma celebração do centenário da Semana de 22, que também vai entrar para a história. Olá, boa noite a todos que estão aqui ligados na TV8. Hoje temos mais uma agenda cultural para ser mais fácil curtir esses dias em casa. Amanhã, sábado, no Sofá de Sábado à Noite, às 22 horas, o filme será Barbarella, com Jane Fonda no papel principal. Em Barbarella, de 1968, uma produção franco-italiana, pode ser definida como uma comédia erótica de ficção científica, dirigida por Roger Vadim e baseado nas histórias em quadrinhos de Barbarella de Jean-Claude Forest. Foi gravado nos estúdios do produtor Dino de Laurentiis, em Roma. Na história, Barbarella, uma viajante do espaço do século 41, deve prender o cientista Duran Duran, cuja criação ameaça trazer o mal novamente à galáxia, depois de séculos que as guerras foram abolidas. Se você gosta de uma comédia trash dos anos 60, não perca. E no domingo, às 13h30, teremos no Cine Vintage Especial de domingo o filme que vai contar a maior história de todos os tempos, a história de Jesus Cristo. Em A Maior História de Todos os Tempos, de 1965, uma releitura da história de Jesus Cristo desde o seu nascimento em Belém até a sua ressurreição em Jerusalém. Esse filme é notável por seu vasto elenco. Dirigido por George Stevens, David Lean e Jean Negulesco, o filme foi produzido ao custo de $20 milhões, uma imensa quantia na época, e obteve 5 indicações ao Oscar. What is your name, my friend? James, Little James. They call me Little because I'm the youngest. What is your name? Jesus. That's a good name. Thank you. Imperdível. A Maior História de Todos os Tempos vai ser no domingo de Páscoa, à 1h30 da tarde. Aproveite para assistir com a sua família esse filmão. Bem, por hoje eu fico por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. Obrigado. Olá Gil, pessoal que está sintonizado ao 8 News. Eu trouxe uma mensagem hoje com relação a como essa quarentena, essa pandemia deixou o nosso dia a dia tumultuado. Tem pessoas que estão trabalhando no esquema home office, outras às vezes presencial, por vezes home office, e a gente nunca sabe como vai ser a semana seguinte. Em meio a isso, trabalho se mistura com vida pessoal dentro de casa. Há aqueles que afirmam que no esquema home office está sendo mais difícil porque a pessoa não tem mais tempo para a vida pessoal. Parece que o trabalho invade o momento que seria dedicado à vida doméstica. E aí as pessoas não conseguem se dedicar e separar os tempos, o momento do lazer, o momento para o relacionamento, o momento da família, o momento do trabalho. Parece que tudo se cruzou e muita coisa ficou sendo perdida, acabou sendo perdida neste ínterim. E é claro, fica difícil de termos lazer, porque possibilitados de poder sair, para poder passear, mas dentro de casa você também pode separar alguns momentos para ser o seu momento do lazer, para você fazer aquele lazer possível, ver aquela série que você gosta, um jogo com os filhos, com as pessoas com quem você convive, mas cabe a cada um de nós conseguirmos fazer essas separações de horário e de momentos para cada coisa.
Uma prática bem simples que você pode fazer e que vai te ajudar nesse contexto é pegar o seu relógio que você usa no dia a dia, pode ser um relógio que você tenha em casa, que deixe ali numa prateleira, de repente no rack, na estante, e você vai pôr esse relógio entre as mãos. Aí você vai começar a direcionar energia para o relógio e você vai fazendo afirmações que você deseja que a cada dia você tenha tempo para o lazer, para o trabalho, para resolver assuntos domésticos, para se dedicar um pouco à sua espiritualidade, se dedicar à sua família, à pessoa amada, a fazer um esporte de repente ou a prática de exercícios dentro de casa, e você vai determinando com o relógio entre as mãos, desejo ter tempo para isto, para aquilo, para determinada coisa, e vai transferindo energia para o seu relógio e também fazendo essas afirmações. Se você fizer isso diariamente por um período, te convido a fazer isso por uma semana. Você vai ver que o seu relógio vai se tornar muito mais do que apenas um objeto, mas vai se tornar um instrumento de poder que vai acionar na sua mente cada vez que você olhar para ele que você precisa ter tempo para se organizar melhor e fazer esses 24 horas do dia render não só para o trabalho, mas para os outros âmbitos da vida que são extremamente importantes também. Eu vou ficando por aqui, Gil, e desejo a todos aí um excelente período. Até a próxima.